Oi gente, hoje eu vim conversar com uma pessoa muito especial. Ela é professora na área da estética, ela ministra diversos cursos online e eu tive a oportunidade e a honra de ser aluna quando ela dava aula na graduação. Gabi Tuller, bem-vinda! Eu quero já te agradecer por você ter aceito o meu convite para vir falar um pouquinho com a gente aqui no meu canal. Muito obrigada! Eu que agradeço, Glenda. Muito obrigada a você. E é um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz com esse convite porque eu fiquei 5 anos dando aula na graduação e passaram-se muitas alunas por mim e a gente percebe o quê? Que muitas alunas fizeram a graduação, passaram pelos mesmos professores, pelas mesmas disciplinas. E a gente percebe que muitas alunas, depois que se formaram, elas não atuam na profissão. Muitas vezes, algumas estão em lojas de roupas, outras estão em lojas de pet shop, outras estão trabalhando em shopping. Não que isso seja desmerecido, mas fizeram a graduação, estudaram tanto. E outras se formaram, fizeram outras graduações, fizeram pós-graduação, são especialistas. E aqui a Glenda é uma prova disso, não para de estudar, agora está com o seu canal do YouTube, está com a sua clínica de estética, então é um prazer estar aqui com você. Muito e a obrigada. Gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto tão gostoso que é a área da estética, né, Glenda? Apaixonante, né? É apaixonante, é verdade. E lembrando que a estética foi a minha primeira graduação. E aí depois, foi só alegria, né? Depois disso eu fiz a minha pós, fiz a graduação em fisioterapia e a gente não para, a gente realmente não para de estudar. A gente está sempre vendo coisas novas e aí vai. Mas então, Gabi, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a sua trajetória na estética. O que fez você decidir pela estética? Foi paixão à primeira vista ou não? Como é que foi essa trajetória? Fala pra gente um pouquinho. Certo. Na verdade, a estética não foi a minha primeira paixão. A minha paixão era a medicina veterinária. Eu sempre fui apaixonada pelos bichinhos. E com 17 anos eu entrei na minha faculdade de veterinária. Mas quando eu estava com quase 2 anos fazendo o curso de veterinário, meu pai adoeceu e ele teve uma doença que se chama esclerose múltipla. Muito séria doença. Depois de 8 anos acamado, ele veio a falecer. Mas no início da doença, a doença é degenerativa, né? Uma doença que vai degenerando o corpo físico, porque a mente, infelizmente ou felizmente, a mente ela não para, mas o corpo não acompanha, né? O corpo ele vai realmente perdendo os movimentos, né? Exatamente. E nesse meio tempo, a gente teve que trancar a faculdade, eu tive que trancar a faculdade. Para mim foi muito triste, mas o que aconteceu? Deus preparou algo para mim, um presente para mim. Na época eu não entendia, né? Mas Deus me deu uma amiga e essa amiga trabalhava numa farmácia de manipulação. E ela me falou: olha, Gabriela, estão precisando de uma pessoa para trabalhar comigo e se você quiser, eu te apresento, né, a proprietária e você faz uma entrevista. E eu fui fazer essa entrevista nessa farmácia de manipulação e eu precisei, na época, fazer um curso técnico de farmácia magistral para saber manipular os cosméticos de uma forma correta. E eu fiz esse curso técnico de farmácia magistral para você saber elaborar os cosméticos, fazer as bases cosméticas, saber lá fazer o gel. Lembra na faculdade, quando você fazia, né, o gel, o creme, só que era em grande quantidade, né? Sim. Então eu fazia 5 quilos, 10 quilos de gel, de base, de loção e creme. E depois a gente fazia as fórmulas pequenininhas. E eu entrei. De repente, quando eu me vi, eu já estava há 4 anos elaborando os cosméticos, então aquilo foi o meu dia a dia, eu fui crescendo ali dentro e de repente eu sabia, por exemplo, as concentrações usuais, o pH, a formulação e concentração de ativos e fui me apaixonando pela cosmetologia em si, quando no ano de 2000 e
2004 mais ou menos, nós tivemos a abertura do curso de cosmetologia e estética na Univale, Universidade do Vale do Itajaí, lá em Itajaí. Eu morava em Balneário Camboriú, né, na época. E aí eu falei, gente, mas, né, será que eu faço e tal? E aí eu ingressei na faculdade na época e me apaixonei pelo curso. E eu não sabia nada de tratamentos estéticos, né? Mas como já tinha essa bagagem aí da cosmetologia, para mim foi muito interessante. E aí eu já ingressei na pós-graduação de docência estética. Depois já comecei a trabalhar numa indústria de cosméticos. Fiquei por 10 anos nessa indústria de cosméticos trabalhando com curso técnico, cursos livres, presenciais. E depois já fiz minha segunda pós-graduação em fisiologia humana. E aí foi quando eu fui para a graduação, trabalhei 5 anos como professora de graduação, tive minha clínica de estética, trabalhei com pós-operatório facial, corporal. E depois, em 2014, assumi uma coordenação de pós-graduação. E aí trabalhei de coordenadora, isso. E em 2015, final de 2015, nós estávamos preparados para ir para o Canadá. E aí eu tive que realmente abrir mão de tudo isso. Foi muito triste para mim. Meu marido quis, né, ir embora. Então, para mim foi foi muito difícil deixar tudo, né? Eu era apaixonada pelas alunas de graduação, da pós e tudo mais. E aí ele falou, por que você não monta um canal no YouTube para você ter essa relação com as alunas e tudo mais? E aí eu falei, é verdade. E ele me apoiou e ele me ajudou, né? Fazia os vídeos para mim, editava e tudo mais. Então, para mim foi assim, um laço que acabou não se desfazendo, né? Continuou o vínculo, Continuou o vínculo com as alunas e foi muito despretensioso, porque para mim o canal do YouTube ia ser para as alunas de Campo Grande. Eu não sabia que ia ter essa proporção que tem hoje. E aí eu fui para o Canadá com essa cabeça, né? Eu vou ficar com o canal para as minhas alunas. E então eu não imaginava que o canal ia se expandir para outros lugares e se expandiu. Hoje eu tô com 251 mil alunos no canal e eu sou assim muito grata a Deus por isso, sabe? Mas nem sempre foi assim, Glenda. Quando eu me formei, né, para as meninas que estão assistindo, né? Quando a gente se forma, a gente tem muita dificuldade. Semana retrasada, eu tive a Semana da Estética, eu contei um pouquinho da minha história. Meu pai acabou falecendo, minha mãe teve câncer de mama. Quando eu recém-formada, tinha uma bis, então eu ia atendia domiciliar, atendia o pós-operatório, atendia alongamento de cílios. E não tinha nem maca, né, gente? Como que eu ia carregar uma maca numa bis? Imagina. Não tinha jeito. Então eu ia de porta em porta, fazia atendimento domiciliar. E a gente começa pequeno, ninguém conhece a gente começa pequeno. Depois eu fui para uma clínica médica. E lá nessa clínica médica também ninguém me conhecia. Então por muitos meses eu dei vouchers de tratamentos para essas pacientes desse médico. E aí eu dava vouchers de hidratação facial para essas clientes, para essas pacientes, para elas conhecerem o meu trabalho. Ali eu fazia as massagens, sabe? Dava o meu melhor para elas. E aí elas perguntavam, mas você faz outra coisa, você faz limpeza de pele, você faz massagem corporal. E aí que eu fui aos poucos conquistando elas e conseguindo ali montar minha carteira de clientes. Quer dizer, às vezes, né, as pessoas olham, vê que a gente tem uma carteira de clientes, vê que a gente às vezes tem uma clínica, vê que a gente conquistou alguma coisa, exatamente, mas não vê o começo. Porque o começo é o começo para todo mundo. Não é? O começo é bem difícil para todos, né? Todo mundo que vai começando, começa de pouquinho em pouquinho, dá o seu melhor sempre. Eu acho que isso é o mais importante, a gente sempre dar o nosso melhor, sempre fazer o melhor, né? Fazer o melhor, sempre dar o seu melhor, sempre fazer o seu melhor, sempre encantar a cliente. Eu lembro assim que as minhas, né, às vezes uma clínica ali, outra ali,
dava massagem de 1 hora, eu sempre dava 1h10, 1h15, sabe? Sempre assim, aquele pouquinho plus, a mais. né? O plus. Isso. Hoje, meninas, a minha maior dificuldade como professora é fazer as minhas alunas entenderem, por exemplo, que durante o vapor de ozônio, elas têm que ficar ali dentro da clínica de estética, dentro da sala de estética, trocando localização do vapor para que o vapor não venha, por exemplo, ficar num lugar só e dar uma hipercromia pós-inflamatória naquele local. Porque, por exemplo, todo mundo fala, o vapor de ozônio mancha a pele. Não, até secador de cabelo mancha a pele se você deixar ele localizado e parado na pele da cliente. Tudo que gera calor, né? Exatamente. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, o que a gente faz? A gente muda o vapor de 2 em 2 minutos do local. A gente deixa ele 15 centímetros de distância para que não haja essa hipercromia pós-inflamatória. A gente não usa máscara de TNT, a gente usa os algodões para que mantenha essa temperatura local. A gente não usa máscara térmica, porque a máscara térmica ela retira a água de dentro da pele para colocar na superfície. A gente usa esse vapor que vai pegar água do meio externo para colocar sobre a pele. Então, esses mínimos detalhes fazem toda a diferença. Na hora da máscara final de uma limpeza de pele, você usa uma máscara hidroplástica para fazer a oclusão da máscara calmante e aí você faz uma drenagem linfática por cima da pele da cliente para a cliente relaxar ao invés de você ficar no celular. Sabe assim, pequenos detalhes mínimos que detalhes fazem toda a diferença, que vão encantar o seu cliente, exatamente, que vão conquistar o seu cliente para que ele volte, para que ele traga ali outra cliente, que ele te indique, para que ele te indique, exatamente, para falar assim, nossa, mas você foi a única esteticista que fez isso em mim, as outras me esquecem, né? As outras saem da sala, às vezes o vapor até acaba a água, né? Cadê a esteticista que vai começar o tratamento em mim e ela tá ali toda hora, todo momento? Mas você sabe que você está falando uma coisa interessante, a questão do detalhe. Eu atendo várias pessoas que vêm de fora. Elas eram daqui de Campo Grande, por algum motivo ou outro elas mudaram. E sempre que elas têm oportunidade de vir, elas marcam para fazer limpeza de pele comigo ou algum tipo de tratamento, porque elas gostam, elas veem a diferença que é. Então isso é muito importante, a pessoa se atentar nos detalhes. Nos detalhes. E isso também se encaixa um pouquinho com o que eu vou te perguntar agora. Uma característica que a profissional de estética, é importante que ela tenha uma característica. Fala pra gente, na sua visão. Você falou um pouquinho, mas dá uma incrementada aí pra gente. Certo. A esteticista, gente, ela tem que ter aquele capricho. Sabe assim, a mulher caprichosa? Sabe aquela mulher da Bíblia? Assim, que a mulher gente vê a zelosa, a caprichosa, a que olha nos detalhes, assim. Porque, por exemplo, às vezes tem um cliente que falta, né? Ou às vezes aquele tempinho que você tem a mais. Gente, aquele tempinho que você tem a mais, tira o lixo do seu banheiro, sabe? Passa aquele óleo essencial, compra aquele rechozinho, coloca aquele óleo essencial na tomadinha ali para deixar aquele cheirinho. Sabe, tem um óleo essencial que eu gosto muito, que é de hortelã-pimenta. Você conhece? Conheço. Aquele óleo essencial? Ou de lavanda, sabe? Que assim já deixa o ambiente totalmente... A cliente chega na sua clínica e sente aquele cheirinho assim, ela sabe que não é perfume, ela sabe que não é incenso, ela sabe que assim que é um cheiro diferente, é gostoso, ele é marcante, mas ele não é um cheiro carregado, né? E ela fala assim, nossa, mas que gostoso, né? Hoje eu vou lá na Glenda, mas tem um cheirinho diferente, um cheirinho de hortelã-pimenta, mas é uma delícia. Então, sabe assim, você tem que ser uma esteticista. Aquela esteticista é aquela mulher marcante, mas aquela mulher marcante, assim, minimalista, né? Que a gente fala. Então, ela vai no seu banheiro, não tem lixo, sabe? Aquele banheiro impecável. Ela vai na sua clínica sempre muito gostosa, aquele ambiente, aquela música assim, bem baixinha, só instrumental, gostosa, né? Um lugar onde ela tenha paz, né? Que ela sinta a vontade de estar lá naquele vontade. local.
Aí às vezes ela termina de fazer aquela limpeza de pele, ela não lembre da dor, ela lembre daquela drenagem relaxante que ela fez. Aí ela levanta daquela maca, você vem com um chazinho de alecrim para ela, ou com chá de erva doce, né, com aquele sorriso seu que só você sabe dar para ela. Gente, Exatamente. não tem coisa mais gostosa com isso. Então, além da sua técnica maravilhosa, além, lógico, né, dos seus produtos serem de ponta, serem os melhores, esse carisma que você tem, que é o a mais, gente, não tem como ela não voltar. Não é verdade, Glenda? Não tem. Você pode mudar de bairro, você pode mudar de cidade. Olha, você não vê as clientes mudar de cidade, não vem atrás da Glenda? É verdade. Vem atrás da Glenda, gente. Vem atrás da Glenda. Porque a Glenda é única. Você é única. Cada uma de nós somos únicas. Somos únicas. E cada uma tem uma característica específica, alguma coisinha que você faça, que isso vai encantar. O negócio, eu acho que a palavra que define é o encantamento. É o encantamento. Você promoveu o encantamento para a pessoa. Exatamente. Né? Eu acho que isso acaba... É o gostinho de quero mais. Ela sai com o gostinho de quero mais, com aquela vontade, o desejo de sair para voltar a próxima semana. A Glenda fez o programa de tratamento, mesmo que seja facial, né, não seja corporal, mas mesmo que seja facial. Essa semana ela fez o peeling ou a limpeza de pele, na outra semana ela vai fazer a hidratação, a nutrição, o microagulhamento. Não interessa o que está no cronograma, o que está no programa, mas ela vai voltar. Então ela está fazendo o gerenciamento de pele dela, ela está sendo toda observada, monitorada. A Glenda está mandando os recadinhos ali no WhatsApp, como ela tá, se ela está sendo cuidada, se ela já aplicou o protetor de 2 em 2 horas, está mandando foto. Gente, isso é super importante, gerenciamento de pele. Então, você tá ali cuidando de todos os lados, sabe? Olha, não tem como, essa cliente vai voltar, você vai fidelizar, né? Eu acredito que sim. Com certeza, com certeza. Eu fiquei no Canadá 4 anos, eram 350 clientes. Nossa. Sabe, assim, elas não foram só minhas clientes, elas eram amigas, elas eram confidentes, elas falavam as coisas pra mim, a gente às vezes saía para tomar café, elas fizeram chá de bebê, surpresa pra mim. Não, foi, e na neve, gente, vocês não têm noção o que é a neve no Canadá. Foi muito bom, foi presente de Deus mesmo essas mulheres. Eu voltei quando eu tive meu bebê, a gente preferiu criar o Martin aqui, porque no Canadá é muito frio, são 7 meses seguidos, né, de neve, de frio intenso, e sozinho, só eu e o Márcio, sem família, a gente achou melhor ficar com o Márcio aqui no Brasil, né, gente? Mais quentinho também. Mais quentinho, mais né, caloroso. Não sou muito de frio. Mas eu louvo a Deus por esses 4 anos, com tanta gente boa, com tantas mulheres assim, tão calorosas, que a gente encontrou por lá, sabe? Você se sentiu acolhida, né? Me senti acolhida. Acolhida. E converso com elas até hoje, é muito gostoso. Mas não tem nem como, né? A gente cria esse vínculo, essa amizade. Cria os vínculos, as amizades, é muito gostoso, sabe? Agora, eu vou fazer a última pergunta, só que antes eu preciso contar uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu estava na minha graduação em estética, chegou um momento que eu decidi, eu tinha falado que eu iria parar, que eu não iria finalizar a graduação. Naquele momento, né, lá em 2012, 2011, finalzinho, eu enviei um e-mail para a professora Gabi, e ela falando, né, que eu iria desistir do curso, e ela me respondeu, gente, ela foi de um carinho, não tem nem palavras, e aquilo lá fez com que eu não parasse a faculdade. E, aliás, eu não só não parei, como continuei, né? E hoje, eu estou onde eu estou hoje, então, por isso eu quero te agradecer de novo, eu já tive a oportunidade, eu quero te agradecer de novo, porque todo aquele carinho, toda a sua atenção fez a diferença na minha vida. E igual a gente estava falando, todo começo ele é difícil. Né? Não é fácil, a gente sabe, nós mulheres acabamos tendo uma sobrecarga de funções, né? É marido, é casa, é filho, é estudo, enfim, são muitas coisas. E às vezes chega um momento que a gente fala,
não vai dar certo, eu vou ter que parar, vou ter que... E às vezes a gente só precisa de um acolhimento, a gente só precisa de uma palavra amiga, uma força, uma coisa, né? Uma simples palavra que faz com que você mude totalmente. E eu quero que você fale para mim, na verdade fale para elas, para as pessoas que estão assistindo, alguma coisa, né? Alguma questão assim, nesse momento, a pessoa tá, ou ela já começou, ela já está há algum tempo na estética, ou ela está começando agora. Fala pra gente o que podemos falar para essas pessoas. Certo. Muitas vezes a gente, como a Glenda, né, chega na metade do caminho. Eu tenho muitas alunas às vezes que falam: professora, eu acabei de me formar, professora, eu estou muito desanimada, esse mercado infiel, muitas vezes a limpeza de pele aí está por 30, 40 reais, eu sei lá o que essas esteticistas fazem para fazer um valor dessa maneira, um valor desse jeito, eu não sei o que eu faço. Meninas, a minha palavra de hoje de ânimo para vocês a palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal e que até a tristeza na presença do Senhor, ela salta de alegria. Não é verdade, Glenda? É verdade. Até a tristeza. Todas nós passamos por dificuldades, por lutas, por desavenças, seja na nossa família, seja com a nossa equipe, mas todas essas situações, elas servem para nos fazer crescer. Quando eu estava fazendo a minha faculdade, passei por momentos como a Glenda, porque o que aconteceu? Na época, né, a faculdade de veterinário eu já tive que parar. Quando eu fiz a faculdade de estética, eu estava passando por dificuldades financeiras também, e eu tive que depender de 30% de bolsa da faculdade, porque eu fazia, né, precisava de bolsa, fui atrás de fazer coral da faculdade, para depender da bolsa do coral. Então ali eles me davam 30%, então eu dependia daquela bolsa para me ajudar a pagar a tal da faculdade, que na época era R$1.000 e poucos a faculdade. Eu ia de bis, então eu trabalhava o dia inteiro, aí eu tinha que ir no ensaio do coral, porque se você faltasse o ensaio, tipo assim, tantas faltas, perdia a bolsa. Se você não ia nas apresentações, tantas apresentações, você perdia a bolsa. Então era tudo assim, você não podia faltar. E aí, gente, o que acontecia? Muitas aulas da faculdade não eram em Itajaí, era em Balneário Camboriú. Então eu ia no ensaio do coral em Itajaí, depois eu pegava a estrada e ia para a faculdade em Balneário Camboriú. Ou seja, tinha 2 vezes por semana que eu chegava hiper atrasada na aula. Gente, tinha dia que chovia e Balneário Camboriú é bem úmido, sabe? Bem chuvoso, não é igual aqui, esse tempo maravilhoso que eu gosto de Campo Grande. Mas às vezes... Só para cada um aqui no caso. Só para cada um. Lá não, sabe? Lá é tempo muito úmido. Então, tinha vezes que, assim, eu chegava de bis toda molhada e as pessoas olhavam para mim assim, tipo assim, nossa, chegou depois de quase 1 hora, atrapalhando a sala de aula, toda molhada, tipo assim, o que você tá fazendo aqui, né? O que vai dar essa mulher depois de formada, né? Porque, tipo, só veio para atrapalhar a aula, chegou que nem um pinto molhado aqui. Então, ninguém tinha noção do que eu tava passando, sabe? Com os meus pais doentes, chegando molhada, porque tinha acabado de chegar de um ensaio de coral, porque dependia de bolsa, tinha trabalhado o dia inteiro, tinha dias que não dava tempo de almoçar, porque você tá no trabalho, às vezes é muito corrido, você come um lanche, você passa, sabe, assim, tem dia que é assim mesmo, né? Ainda mais dia de entrega de trabalho de faculdade. Quem trabalha e estuda sabe que tem dia que você passa o almoço todo estudando ou fazendo trabalho, porque... né, não dá tempo, então ou você faz depois que você volta da faculdade, ou você faz final de semana, ou você faz na hora do almoço. Então teve dias que eu pensei, igual a Glenda, de desistir, muitos.
Igual às vezes você que está assistindo, muitos dias. Mas e se eu tivesse desistido? E se a Glenda tivesse desistido? O que tinha acontecido? Nós estávamos até hoje, muitas vezes trabalhando num comércio, né? Muitas vezes frustradas porque não tinha ido até o fim de um sonho. Fazendo alguma coisa que não gosta. Fazendo alguma coisa que não gosta, porque a gente ama o que gosta de fazer, né, Glenda? Sim. A gente ama a nossa profissão. Então, a minha palavra para você hoje é: apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os obstáculos, tudo passa. Tudo passa. E não desista. Passou, não passa? Passou. Tudo bem, depois que a gente se forma, tem outros obstáculos, daí vem pós-graduação, especialização, às vezes vai fazer outro curso. Eu comecei outro curso, faltam ainda 2 anos e meio para terminar, porque veio o filhotinho, né? A gente tem que dar um tempo. A Glenda conseguiu terminar o 2º curso dela. Mas é assim, a vida da gente é assim. É só a vida acontecendo, né? Exatamente. E o importante é a gente não desistir. Não desistir. As dificuldades, elas têm para todas nós. Independente, né, de quem está começando ou quem já está há algum tempo, ela existe, é a vida acontecendo. A gente só não pode emperrar no primeiro obstáculo que aparecer. Não pode. Né? E assim, muitas alunas, né, hoje falam: professora, mas eu não tenho condições, muitas vezes, de fazer um curso presencial. Gente, na minha época não tinha, por exemplo, cursos EAD. Hoje a gente ainda tem as opções das pessoas, às vezes, ir 1 vez por semana, 2, né, fazer graduação. Às vezes ir lá no presencial, fazer as provas e os trabalhos presenciais, mas daí estuda em casa, né, os cursos híbridos, aonde as pessoas vão, fazem semipresencial, às vezes um pouco em casa, às vezes um pouco dentro da universidade. Então, se você tem essa opção, não desiste, vai lá, né? Faz o teu curso técnico ou faz a tua graduação. Isso é muito importante. Não desista. A minha palavra para você hoje é: vá em frente. Tudo passa. As coisas difíceis, e fica a maturidade, fica a experiência. Ninguém cresce quando tá feliz. Você cresce quando tá feliz, Glenda? É da dificuldade que a gente rala, a gente vai atrás. Gente, a gente cresce quando a gente tá passando pelas dificuldades, né? E depois a gente aproveita, goza dos momentos felizes, gostosos, mas é nas maiores dificuldades que a gente acaba crescendo e amadurecendo. Exatamente. Muito obrigada. É um carinho imenso que eu tenho por você e eu só tenho que te agradecer, tá? Por todo o seu carinho, pela sua amizade, porque nos tornamos amigas. É verdade. Nos tornamos amigas. Agora a gente frequenta as festinhas dos nossos filhos de aniversário. Eu tenho um menino maravilhoso, ela tem uma menina maravilhosa. Então é muito gostoso. Gente, a gente de aluna e professora passamos a ser amigas. Então isso é muito gostoso, isso não tem preço, é um valor assim que a gente percebe, né? Como Deus, ele é maravilhoso, ele é muito bom. Então, gente, uma coisa eu falo para vocês: vale a pena, né? Vale a pena, né, Glenda? Muito, vale muito a pena. Obrigada, viu? Obrigada a você que está nos assistindo. Não desista, vá em frente. E se você tiver alguma dúvida, olha, eu também quero agradecer aqui. Curta o canal da Glenda, se inscreva se você não é inscrito ainda, porque ela tem muito conteúdo para te oferecer. É isso, tá bom? E no meu canal, Tratando de Estética com Gabi Tuller também, vai lá, a gente tem bastante conteúdo para te oferecer também, tá bom? Isso aí. Até mais. Então tá bom. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Até.